Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e vamos dar continuidade à nossa aula de História. E hoje nós estamos estudando sobre as formas de governo implantado no Brasil. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. E na aula anterior nós já estávamos falando sobre o Brasil República, né? Nós tínhamos falado, ter finalizado o Brasil Colônia, o Império, e estávamos na parte da República. E agora nós vamos finalizar, né? Vamos dar continuidade para a gente finalizar. Eu espero que você fique aí comigo até o final. Acompanha comigo aí na telinha. A Primeira República, de 1889 a 1930. A Primeira República, também conhecida como a República Velha ou República Oligárquica, teve como grandes características o clientelismo e o mondonismo e o cordelismo, né? O clientelismo pode ser definido por uma troca de favores em que alguém concede algo em troca e benefícios políticos. Ou seja, ali, né, havia uma série de aliados políticos, né, de trocas de interesses. Já o coronelismo é definido pelo poder exercido pelos coronéis. Aqui quem mandava eram os coronéis. Grandes proprietários de terra sobre a população, exigindo-lhes voto como forma de atender os interesses da oligarquia. Por fim, o mandonismo é o controle que os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população comum. Outras marcas desse período foram a política do café com leite e a política governadores, né, dos governadores, que aí eles já começaram também a mandarem, né? E a Eras Vargas, em 1930 a 1945. Nesse período, estamos incluindo tanto a Segunda República, 1930 a 1937, quando a Terceira República, ou Estado Novo, de 1937 a 1945. No caso da Era Vargas, algumas características importantes foram a centralização do poder no Executivo, a política de massa de Vargas na questão trabalhista, né? Isso aqui teve um ponto positivo. O fortalecimento da propaganda política, sobretudo durante o Estado Novo, e a capacidade de negociação de Vargas, que conseguia conciliar grupos com interesses diversos em benefícios próprios. No caso, no Estado Novo, destacam-se ainda o autoritarismo do governo e a imposição de censuras. Nesse momento aqui, é bom a gente ressaltar, na Era de Vargas, né, ele foi um certo ditador. Porém, ele teve algo bom, que foi as leis trabalhistas. Foi nessa época onde teve várias leis trabalhistas, né, que ajudaram aí, ajuda até os nossos dias de hoje. Porém, era o que ele queria, da forma que ele queria governar, né? Ele era autoritário mesmo, era um governo autoritário e havia muitas censuras em tudo que era feito, na TV, na música, porque haviam pessoas que se manifestavam, né? Faziam mensagens subliminares nas músicas, em propaganda. Então, tudo isso era fiscalizado mesmo assim, para que não fosse nada para mudar o pensamento das pessoas. Por quê? Ele queria o apoio popular, por isso tantas leis trabalhistas, mas ao mesmo tempo eles queriam que as pessoas acreditassem fielmente naquilo que ele fazia, um verdadeiro ditador, não contrariasse. Então ele implementava programas políticos falando coisas boas sobre ele para que aquilo fosse incutido na mente da população. Então, continuando aqui, a Quarta República, de 1945 a 1964. A Quarta República ficou muito marcada pela forte industrialização que o país passou, principalmente nos anos do governo JK. Além disso, nesse período de 2 décadas, o Brasil viveu um grande salto de sua população urbana, uma vez que os problemas existentes no campo
forçavam a população rural a se mudar para os centros urbanos. Esse processo veio acompanhado de muitas tensões sociais, uma vez que diversos problemas graves da nossa sociedade foram acentuados. A falta de moradia, a dificuldade de acesso a meio de transporte e os problemas da alimentação e da educação contribuíram para o aumento da desigualdade social no país. Por essa razão, as camadas mais baixas da sociedade juntaram-se a movimentos sociais. O primeiro presidente desse período foi o general Eurico Gaspar Dutra, vencedor da eleição de 1945. Então, aqui nessa época, né, muitas coisas também aconteceram. Houve a chamado inchaço, né, nas cidades. As pessoas foram obrigadas a sair do campo por conta da industrialização e iam para as cidades em busca de emprego, de melhorias de vida. E o que aconteceu? A cidade não suportou a quantidade de pessoas que vinham do interior, que vinham da zona rural, porque antes disso o trabalho maior era no campo. E como elas vieram para a cidade em busca de melhorias de vida, o campo começou a ser industrializado, a máquina foi ocupando o espaço das pessoas que trabalhavam, então eles vinham em busca de melhorias de vida, mas houve toda essa desestrutura na sociedade, que é um problema gerado nessa época, que consiste até os dias de hoje, infelizmente, né? Dando continuidade. Ditadura militar, de 1964 a 1985. A ditadura militar, como o nome já sugere, foi um período ditatorial, em que o nosso país foi governado de maneira autoritária pelos militares. A ditadura ficou caracterizada pelo terrorismo de estados, isto é, pelas ações de terror praticadas ou incentivadas pelo governo. Os grandes símbolos desse período foram os sequestros e tortura e assassinatos de cidadãos por agentes governamentais ou por militares apoiados pelo governo. Houve também casos de atentado à bomba organizado por agentes do governo, como aconteceu no caso Rio Centro, né? Nessa época, ela foi muito, muito tensa mesmo. Se a era de Vargas as pessoas acharam ruim, essa foi muito pior. Porque ali a pessoa não tinha voz, não tinha fala mesmo. Qualquer coisa era torturado, era preso, era sequestrado, era assassinado, a pessoa sumia. Então, foi uma época, né, na ditadura militar muito difícil que as pessoas passaram. Dando continuação... com a nova república, uma nova Constituição foi elaborada e promulgada em 1988. Como mencionada, a república atual foi iniciada após o fim da ditadura em 1985, quando Tancredo Neves foi eleito presidente. Infelizmente, Tancredo Neves acabou falecendo e seu vice José Sarney assumiu a presidência do Brasil, que também foram marcos muito importantes nessa época, né? E foram eleitos presidentes nas eleições de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. E aí foram esses presidentes aí da imagem que assumiram essas épocas, né? Todos eles marcaram a história. Continuando, vamos fazer agora nossas atividades, ver se vocês aprenderam tudo direitinho. Quem eram os povos primitivos que habitavam o Brasil antes do descobrimento? Portugueses, japoneses, indígenas ou africanos? Quem já habitava aqui? Tenho certeza que você acertou. É claro que você disse a letra C. Muito bem, os indígenas, eles já habitavam aqui no Brasil. Eles já tinham a sua sociedade pronta, eles tinham os seus costumes, eles tinham a forma que eles viviam em harmonia com a sociedade, ou com a natureza, melhor falando, e eles viviam em uma certa sociedade, eram tudo organizado. Tinham o seu líder, né? Tinham a sua religião, o seu modo de vida, o seu modo de pensar, eles tinham a maneira deles de viver. Então, assim, eles já habitavam aqui, é bom a gente ter essa consciência que eles já moravam aqui. Continuando.
Em que ano foi descoberto o Brasil? É bom entender que essa descoberta se refere à chegada dos portugueses. Quando foi isso? Letra A, 1450, 1500, 1530 ou 1050. Qual foi? Tenho certeza que você acertou muito bem. Foi em 1500, é isso aí. Continuando. Como é chamado o período da história do Brasil cujo tema central é o estudo dos povos nativos? Isso aí antes, né, de Cabral chegar. Então, que período foi esse? Letra A, considerado pela história, período indígena, período pré-cabralino. Letra C, período Álvares, período nativos. Tenho certeza que você acertou e disse aí que a nossa letra B, período pré-cabralino, antes de Cabral chegar, certinho? Continuando. O primeiro sistema de ocupação e administração colonial foi Brasil Colônia, pré-cabralino, capitanias hereditária ou territorial? Muito bem, o primeiro sistema que foi administrado na colônia foi as capitanias hereditárias, isso aí. Vamos só para finalizar, vamos para a próxima. O ano em que a família real veio para o Brasil, lembraram aí essa data? Tenho certeza que você disse 1808, professora. É isso aí, muito bem. Nós vamos finalizar por aqui, nós vimos aí, né, um apanhado da nossa história, como foi essas formas de governo. Vimos que a história dividiu essas formas de governo em 3 partes, né? O Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. E hoje nós vemos na era da República, né? Na República Nova. E até os dias de hoje ela continua com a democracia. Nós devemos conhecer a Constituição para saber os nossos direitos, os nossos deveres como cidadão. Lá rege tudo aquilo que pode dentro da lei, dentro do nosso país. Então, o nosso país ele tem que ser regido, tudo que tem que ser feito tem que valer na Constituição. E nós vamos finalizar por aqui. Quer rever essa aula? Entra lá na plataforma Eduque, nela você tem acesso a essa aula e as outras. Te vejo na próxima aula. Até mais!